Fala galera, beleza? E aí, bora responder a pergunta de número 2 do nosso caso clínico 3? Vamos lá então. Respondendo então a nossa pergunta de número 2 do caso clínico 3, deixo aqui o caso clínico com vocês. E aí eu aponto, né, povo, que apesar de dentre os exames apresentados no caso clínico não constar o de insulinemia, é possível saber se o paciente apresenta diabetes 1 ou diabetes 2. Aí eu peço para vocês apontarem o tipo de diabetes que o paciente apresenta e também o exame que comprova a sua resposta. Além disso, peço para vocês explicarem a relação entre o exame e o conteúdo da insulina liberada no sangue. Então, de cara, galera, já vou cantar a pedra aqui, tá? O exame que comprova o tipo de diabetes do paciente é o peptídeo C. E a diabetes que ele tem é diabetes tipo 2, mas daqui a pouco eu vou falar por quê. Vejam só algumas curiosidades a respeito da insulina. A insulina, ela é um hormônio proteico, tá? E isso que eu vou falar agora vai servir tanto para os hormônios proteicos quanto para os peptídicos. A primeira curiosidade é que quando um hormônio proteico ou peptídico ele vai ser formado, além da própria molécula do hormônio, que aqui, por exemplo, está em azul, algumas outras moléculas também são formadas juntos. Então aqui a gente vê, ó, vermelho, roxo e azul. Esse pedacinho vermelho é chamado de sequência sinal. Esse roxo, no caso da produção de insulina, vai ser chamado de peptídeo C, que é aquele exame lá que eu acabei de comentar com vocês, e o azul, a insulina. E uma outra curiosidade que eu quero chamar a atenção para esse tipo de hormônio é que esses hormônios eles são produzidos independentemente de estímulos. Porém, eles só vão ser liberados mediante estímulo. Então, como é que isso ocorre, né? Eles são produzidos, eles vão ficar estocados, vejam aqui no slide, ó, onde está o número 4, olha meu laser aqui na parte de baixo do slide. Eles ficam estocados em vesículas que ficam lá no citoplasma e aí, mediante estímulo, esses hormônios são liberados. Só que olha só que legal, né? Então, eu tinha lá inicialmente a insulina sendo formada, foi formado com sequência sinal, com peptídeo C também, além da própria insulina. Ao longo desse processo em que a insulina posteriormente vai ser armazenada em vesículas, o que a gente vê, né? A gente vê que esses pedacinhos de moléculas que inicialmente estavam juntinhos, ó, vermelhinho junto com o roxo, junto com o azul, junto com o roxo, esses pedacinhos que inicialmente estavam juntinhos, eles vão se separar. Então vejam só, aqui nessa vesícula, o que a gente vai ver? A insulina livre, que ela já está então na forma ativa, então a partir do momento que ela cair na corrente sanguínea, ela vai conseguir migrar lá para os seus tecidos-alvo, né, o tecido muscular, o tecido adiposo e realizar sua função. Só que além disso, a gente também tem o peptídeo C. Então olha que legal, povo. Quando essas vesículas liberam a insulina lá na corrente sanguínea, elas liberam também o peptídeo C. E aí a gente pensa, beleza, mas qual que é a relação do peptídeo C, por exemplo, com diabetes 1, diabetes 2, ou se o indivíduo está saudável, né? Por que ele é até melhor do que a dosagem de insulina lá no sangue para você detectar uma eventual diabetes? Porque a meia-vida dele lá no sangue ela é mais alta, povo. Então ele demora mais para sofrer um clearance, para deixar a corrente sanguínea. Então ele é um marcador mais confiável para a detecção de uma eventual diabetes 1 ou diabetes 2 lá pelo paciente. E aqui respondendo, né, galera, como é que eu sei pelo peptídeo C que o indivíduo desse nosso caso clínico, ele tem diabetes tipo 2? Se vocês forem dar uma olhadinha lá nos exames complementares, vocês vão ver que esse peptídeo C, ele está mais alto do que o valor de referência. Ou seja, se tem mais peptídeo C liberado lá no sangue, tem mais insulina liberada no sangue. Sendo que a gente falou lá no videozinho da resposta 1 desse nosso caso clínico 3, que eu aproveito até para deixar a descrição aqui no link, a gente viu, né, galera, que se tem mais insulina sendo liberada, é porque a insulina não está atuando bem, que é o quadro clássico da diabetes 2. E aqui eu deixo para vocês, depois dessa nossa resenha, o gabarito da pergunta número 2. Ó, galera, agora eu quero saber o seguinte, vocês já tinham ouvido falar desse tal do peptídeo C? Interessante essa questão do peptídeo C servindo como marcador para identificar se está tendo muita liberação ou pouca liberação de insulina. Bom, galera, é isso aí. Valeu, um abraço.